As vacinas dos 2 meses são o maior medo de todas as mães. E aqui o Emanuel sofreu demais no início, até que nós aprendemos algumas dicas que eu vou compartilhar com vocês. E mudaram, assim, completamente a forma como nós lidamos com as reações dessas vacinas, que eu sei que são bem chatinhas. Então, assiste esse vídeo até o final, que eu vou compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que vai te ajudar. A dica número 1 que eu quero te dar é prepare o seu emocional. Eu sei que pode parecer besteira, eu não vi ninguém falando sobre isso, que não é fácil. Ver aquela criancinha, aquele bebezinho chorando muito, porque eles choram muito, é assustador, dói, eles não entendem o que está acontecendo. Então, não vai ser fácil. Então, prepare o seu emocional para aguentar firme, porque ele precisa sentir que você está tranquila. Mesmo se você não for entrar, se você for ficar do lado de fora, mas tente se manter o mais tranquila possível, porque tudo aquilo que a gente sente, eles terminam sentindo também. Então, tente ficar tranquila, fale para ele que tá tudo bem, que é pro bem dele, e de alguma forma, por mais que ele não consiga entender tudo, ele vai entender pelo tom da sua voz que ele tá seguro, que tá tranquilo. E depois que passar ali a dor, ele vai se acalmar, certo? A segunda dica que eu quero compartilhar com vocês é com relação ao horário. O que é que a gente sempre faz aqui e dá muito certo. Nós damos as vacinas no turno da manhã. A gente sempre vai o mais cedo possível que elas estiverem aplicando a vacina, porque o que que acontece? A gente dá a vacina, volta para casa, aí consegue almoçar, ele descansa um pouco. Então, o pico ali das reações da vacina normalmente começam no início da tarde para o meio da tarde. Então, a gente já lida com aquelas reações ali enquanto está de tarde. Quando for na parte da noite, as reações elas vão ter cedido um pouco. A criança vai estar mais tranquila, o bebê vai estar mais tranquilo. Então, vocês vão conseguir dormir melhor, se assim for possível. Então, por aqui sempre dá certo. Nós vamos na parte da manhã, damos a vacina, lidamos com as reações ali na parte da tarde e de noite ele já consegue dormir e funciona muito. Inclusive, aproveitando esse gancho, deixa eu compartilhar uma coisa. Gente, coloca o dia da vacina como se fosse um evento no seu calendário. Se possível, separe esse dia inteiro na sua agenda para fazer absolutamente mais nada. Eu sei que para nem eu sei que isso não é possível para todo mundo, mas se for possível para você, não inventa de marcar vários compromissos depois da vacina, porque não vai dar certo. A criança vai ficar mais chatinha, vai ficar mais enjoada, porque tudo que ela quer é colo, rotina e tranquilidade. Então, se você puder, faz isso de manhã e, ou seja lá o que você tiver para fazer, faz antes da vacina, porque depois da vacina aqui já é certo. A gente vem para casa e vai ser só dengo o resto do dia até ele ficar bem. Então, normalmente no dia seguinte, que é o segundo dia, ele já tá bem mais tranquilo e no terceiro dia a gente segue a vida normal. E antes de passar para a terceira dica, eu quero te lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Dica número 3: preze pelo conforto, que é que eu sempre faço aqui. Como essas vacinas de 2 meses, normalmente elas são na perninha do bebê, o que é que eu faço? Eu já dou banho nele antes de ir e eu escolho a roupa mais confortável possível. E não só confortável. Pensa numa roupa que, para você ficar precisando trocar a fralda, não tenha que estar mexendo muito na perninha dele. Porque na vacina de 2 meses, muitos bebês, foi o nosso caso aqui, a perninha ela fica muito dolorida e inchada. Então, só de você tocar, o bebê vai começar a chorar e chorar muito, mesmo medicado. Então, o que é que normalmente eu faço? Eu coloco um body ou um macacão inteiriço, que já seja de shortinho, e que eu não precise ficar tirando. O que eu puder tirar e vestir por cima pela cabeça é ótimo para que ele não precise mexer tanto as pernas e termine sofrendo. Então, macacão de muito botão, roupa com muito botão, com muita coisa para amarrar, deixa para um outro dia. Preza pelo conforto, ok? A dica número 4 é passar uma compressa gelada ali na área de aplicação da vacina. Uma coisa muito prática que a gente usa aqui são aquelas compressas adesivas, show febre, bye bye fever, coisas desse tipo, que são muito úteis, são muito práticas. A gente usa aqui desde as primeiras vacinas e dá muito certo. É um adesivinho assim, se vocês quiserem eu posso mostrar rapidamente em outro vídeo, mas é um adesivinho que a gente deixa por algumas horas na geladeira e quando chegamos em casa, depois da vacina, a gente vai e aplica no local, porque aí fica fazendo uma compressa e diminui o inchaço e também ajuda com a questão da dor. Por aqui funciona muito. Inclusive, esse tipo de item é o que eu chamo de enxoval inteligente. Eu estou montando uma lista completa com tudo que você realmente precisa no seu enxoval
que vai servir não só para quando o bebê nasce, mas até depois na introdução alimentar. E eu espero compartilhar com vocês muito em breve. A dica número 5 é: peça ao seu pediatra uma receita de remédio para dor. Eu sei que a gente gosta muito de pesquisar as coisas na internet, mas é muito importante que no acompanhamento que você já está fazendo com o seu médico, você conversar com ele pouco antes da vacina dos 2 meses e dizer, olha, qual é, doutora, qual é o medicamento que eu posso dar para o meu filho em caso de dor e em caso de febre. Porque cada criança tem um contexto muito diferente. Até a questão da posologia, de quanto se deve dar a cada hora que pode dar, é muito específico para cada bebê. Então já se antecipa e na próxima consulta você já pede lá, conversa com o seu pediatra e deixa o remédio guardado para quando chegar a vacina você já tem ele pronto. A sexta e última dica é a regra da febre. Quando eu conversei com a minha pediatra sobre a questão da febre, das vacinas e tudo mais, ela falou uma frase que eu não vou esquecer, que ela disse o seguinte: não medique para sua ansiedade, medique quando o bebê. Quando eu fui conversar com a nossa pediatra sobre a questão de o que dá durante a febre, depois da vacina e tudo mais, uma coisa que ela falou e que foi assim um tapa para mim: você está medicando para sua ansiedade ou porque ele realmente precisa? Eu fiquei refletindo sobre isso. Mas o que é que eu preciso falar para você? É que nem sempre quando o bebê está com febre depois da reação da vacina, ele precisa obrigatoriamente tomar um antipirético, tomar um dipirona, ou seja lá o que for. Então, o que é que você precisa saber? O que é a febre, por que ela surge, como é que ela funciona. Quando você entende o ciclo da febre e o que é que você precisa ficar atento no seu filho, você descobre que não precisa medicar para febre todas as vezes. Eu sei que cada pediatra tem uma recomendação, e aí é muito importante você conversar com o seu pediatra e ele lhe informar do que é mais importante. No nosso caso aqui, o que a nossa pediatra recomendou é que a gente só medique ele para febre se ele tiver com febre alta e ele não tiver interagindo normal. Se ele tiver com febre, mas ainda assim estiver brincando, estiver comendo, estiver fazendo tudo normal, não precisa. É só a gente ficar monitorando e mantendo ele hidratado. Porque um grande problema da febre é que termina desidratando os bebezinhos. Então a gente fica mantendo ele hidratado, acompanhando, e aí muitas vezes nem precisa. Inclusive, ela falou isso pra mim porque nós estávamos dando o remédio da febre a cada 6 ou 8 horas, eu não lembro. Era conforme a receita certinha da bula. E terminou que numa dessas vezes que nós repetimos a dose do remédio, em vez da temperatura dele ficar normal, de febre ele foi para uma hipotermia. Tipo, a temperatura dele ficou muito, muito baixa. E aí foi uma dor de cabeça. Nós ficamos acompanhando ele e evitando que a temperatura dele abaixasse mais. E foi um estresse desnecessário. Então, quando eu conversei com ela e contei isso, ela perguntou, né? Você estava medicando ele para sua ansiedade ou porque ele realmente precisava? E no caso dele, não precisava. Tanto que da última vez, ele não teve febre e também não precisou tomar remédio. Então, fica a dica aí para vocês. Só para reforçar, lembre que cada bebê é único e o importante mesmo é você conversar com o seu pediatra e entender qual é a recomendação, quais são as recomendações que ele vai dar para o seu caso. Agora me conta, qual foi a vacina mais difícil que você já deu até hoje? Um beijo e até a próxima. Tchau!